Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast que você pode acompanhar pelo Spotify. Muito prazer tê-lo e tê-la aqui conosco, receber vocês. E hoje no nosso programa vamos saber um pouco mais sobre como uma empresa pode tornar o ano de 2024 mais produtivo. A gente que está iniciando o ano e que recentemente, a gente gravou, você que acompanha o nosso canal, já deve ter visto, a gente fez um programa com essa mesma temática, só que perguntando como a pessoa, como uma pessoa pode se tornar mais produtiva no ano que se inicia. Agora a gente quer saber como você, líder, gestor, empresário, pode tornar a sua empresa mais produtiva, mais engajada, enfim, aquele cenário perfeito para iniciar o ano e seguir até o último mês, até o mês de dezembro. Bom, antes de eu chamar o meu convidado, eu quero te convidar para você que não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, seus comentários, curtir as redes sociais do CRA São Paulo, combinado? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe um expert em produtividade, ele que é autor best-seller de 8 livros, hein? Não é pouca coisa não, além de ser empresário e investidor anjo. Eu estou falando do Christian Barbosa. Tudo bem, Christian? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, muito obrigado pelo convite, prazer falar aqui para o CRA de São Paulo. Aline, o prazer é todo nosso. E para a gente iniciar, a gente sabe que as empresas estão numa baita correria nos últimos anos, principalmente, tentando alcançar os objetivos, também tentando acompanhar as transformações tecnológicas, as transformações no próprio consumidor, que está cada vez mais exigente. Aí vem a minha pergunta, o que a gente pode entender hoje, Christian, como uma empresa que tem uma produtividade positiva? A gente pode definir que uma empresa que está com uma boa produtividade é aquela empresa que ela está batendo as metas e a estratégia está sendo executada. Porque a partir desses dois elementos, ou seja, você tem um objetivo, e esses objetivos estão sendo atingidos pelo time, a empresa está conseguindo fazer os números que está querendo, eu acho que esse é o primeiro sinal de que a empresa está produtiva. E o segundo ponto é, no mercado do jeito que a gente está, super dinâmico, coisas mudando a toda hora, com competidores cada vez mais vorazes aí, com produtos e serviços diferentes, você tem que ter uma estratégia que ajude você a se diferenciar e estar competitivo no mercado. Então não adianta nada também só vender feito um louco se você não tiver uma estratégia para você sobreviver no mercado nos próximos meses. Então, fundamental esses dois elementos aí. Excelente, Cristian. Agora, eu pesquisando, um pouco mais sobre você, eu vi no seu site você falando que existem alguns tipos de produtividade. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são esses tipos, ou os principais, e como uma empresa pode identificar qual é o melhor tipo, o melhor modelo para ela alcançar a produtividade que ela necessita, que ela deseja. Produtividade, as pessoas elas acreditam que muitas vezes você trabalhar mais, a empresa contratar mais pessoas. E hoje, na verdade, a gente está vivendo uma produtividade que eu chamo de 4.0. A produtividade 4.0 ela é a união de três coisas. Você entender de produtividade, como liderar de forma produtiva, como fazer um bom planejamento, como que você prioriza as coisas que devem ser feitas dentro da empresa. Mas a gente tem hoje uma necessidade intrínseca de ter novas habilidades. A gente precisa desenvolver nosso time para aprender mais rápido, para tomar melhores decisões, para pensar de forma mais racional, para usar inteligência artificial e assim por diante. E o terceiro pilar, sem dúvida nenhuma, é tecnologia. Você não consegue mais viver se você não tiver tecnologia. Eu posso dizer que a sua empresa vai com certeza quebrar se você não aplicar alguma coisa de tecnologia nos próximos meses. Porque uma empresa que tem tecnologia automatiza, quando ela tem uma inteligência da operação dela, usando tecnologia, software, hardware, seja lá o que for, ela consegue fazer muito mais resultados com menos esforço. Então, ela vai ter uma margem líquida muito melhor, ela vai ter posicionamento no mercado melhor, uma percepção do consumidor de uma forma totalmente diferente. Então, se você não tem produtividade, não desenvolve novas habilidades, você não tem tecnologia, sua empresa não vai conseguir ficar no mercado muito tempo. Bacana. Agora, uma curiosidade, a gente
sabe, já ouviu falar, já é comprovado, né, cientificamente, que é possível preparar o cérebro para ele se tornar mais produtivo. Quando a gente fala de uma empresa, qual tipo de musculatura, digamos assim, que o empresário, o gestor, precisa focar para que ela comece a encorpar uma produtividade positiva? Isso vem dos líderes, né? Isso vem do empresário, isso vem de quem está comandando a empresa. Um líder improdutivo cria uma empresa improdutiva. Um líder focado na urgência vai criar uma empresa na urgência. Então, se o líder não tem essa visão diferenciada de como utilizar melhor o tempo dos seus colaboradores, ele vai fazer a empresa virar um caos, vai fazer a empresa virar realmente uma zona. Então, a gente tem que treinar esses líderes a serem mais produtivos e a conduzirem o time numa produtividade mais eficiente. Por exemplo, aquele líder que está viciado em fazer reunião todo dia, que está viciado em reuniões, que faz reunião de 1, 2, 3 horas com muita frequência, esse é um líder que ele está sufocando o time de horas de reuniões, ao invés de deixar o time trabalhar naquilo que deve ser feito de verdade. Então, esse líder, mas ele fala assim, mas eu estou fazendo reunião para saber o que está acontecendo com o meu time, para ter um feedback das coisas, saber o que está acontecendo. Cara, usa um sistema de gestão de tarefas, por exemplo, um software que te permita, você num clique, saber o que cada funcionário seu está fazendo, o que cada área está executando, o que cada área está produzindo. Então, ou seja, se você não tem tecnologia, indicadores, sistemas, você não consegue evoluir, não adianta, você vai se perder completamente. Como é que você vê a chegada forte, né, das reuniões online por conta, né, da pandemia que a gente teve? O modelo híbrido de trabalho, muita gente passou a fazer mais reuniões do que antes e adotou esse perfil. Como é que você vê a chegada da tecnologia nesse sentido de fazer com que as pessoas percam até mais tempo em reuniões que não são necessárias muitas vezes, né? A tecnologia, ela vem para ajudar, mas se não for bem utilizada, ela mais atrapalha, essa que é a verdade. O que a gente viu foi tanta gente se perdendo, porque aí começaram a colocar reunião demais. E acho que a empresa tem que ser dietética com relação a reuniões. Né? Tem provas, aí tem estudos científicos, inclusive, mostrando que uma reunião depois da outra online faz com que as pessoas percam sua capacidade cognitiva. A pessoa ela não vai conseguir produzir, ela vai começar a enrolar, procrastinar, ficar totalmente, sabe, aleatória dentro do processo. Então, a gente tem que entender que reuniões, elas não são só uma perda de tempo, ela é uma perda de cognição para os seus funcionários. Então, o modelo híbrido, ele hoje é um padrão nas empresas. Você também não consegue mais ter uma empresa se você não ofertar para os seus colaboradores algum tipo de flexibilidade, de poder trabalhar de casa 1, 2, 3 dias aí. É uma coisa que veio para ficar, nunca mais vai voltar atrás. Porém, ao mesmo tempo, você tem que ter tecnologia que suporte essas reuniões, que suporte esse processo. Isso não significa lotar o time de reunião. Significa que você vai dar a ferramenta para eles trabalharem remotamente de forma segura, você vai poder fazer um compartilhamento, por exemplo, dos arquivos na nuvem, que o time possa trabalhar como se estivesse numa rede local. Você vai ter ferramentas de colaboração, eles vão poder interagir, por exemplo, num arquivo simultaneamente, fazer uma apresentação e editarem ao mesmo tempo, tomarem notas de reuniões automáticas. Então, ou seja, com tecnologia, você começa a dar mais poder para esses funcionários, para da onde eles estiverem trabalhando, eles consigam trazer resultados para a organização. Mas tudo isso é cultura. Né? Eu sei que no começo dessa adoção, né, tecnológica de reuniões, existia um medo gigantesco. Meu time não vai ser produtivo, as coisas não vão acontecer. E aí se provou que isso não é uma verdade. Né? O time pode, sim, de casa, trabalhar do mesmo jeito. É claro que agora a gente está no movimento inverso. A gente está no movimento das empresas quererem trazer de volta os seus colaboradores para os ambientes de trabalho físicos. Porque se viu que muitas dessas pessoas abusaram desse processo dentro de casa. Né? A gente sabe que teve, por exemplo, na área de tecnologia, você contratava um cara e estava trabalhando em 2, 3 empregos. Dentro das minhas empresas, isso aconteceu muitas vezes. A gente demitiu muita gente por conta disso. Então, aí não tem como o cara ser produtivo. Não é por causa da empresa, da cultura ou da tecnologia, é por causa de cara de pau mesmo. Então, ou seja, a gente trazendo as pessoas para dentro do escritório, a gente evita isso. Então é aquela coisa, né? Não é tecnologia, não é cultura. É saber usar bem a liberdade. Tem pessoas que não sabem usar a liberdade na vida, infelizmente. É isso que eu até vou aproveitar, já pegar essa deixa e saber como é que você
ou dicas ou conselho você dá para as pessoas que precisam aprender a dominar o próprio tempo, né? Organizar o próprio tempo. Estava outro dia conversando com uma colega, também jornalista, a gente falando assim, poxa, eu não sou 100% produtiva na minha carga horária, né? Inclusive, tem momentos que eu não estou trabalhando, que eu tenho vários insights, várias ideias bacanas, mas eu preciso estar condicionada àquela carga horária. Aí tem a questão da gestão do tempo também. Como é que a gente consegue traçar uma equação que equilibre, né, essa demanda da carga horária? Porque muitas pessoas, né, precisam seguir a carga horária determinada pela empresa e também esse outro lado da disposição mesmo, né, de você se sentir mais pronto. Tem pessoas que não trabalham, não funcionam de manhã, outras já têm um outro ritmo, né? Como é que você vê isso? Bem, a produtividade é muito individual e ninguém vai ser produtivo o tempo inteiro. Todo mundo vai ter um dia ou outro que está um pouco mais cansado, que não dormiu bem, que está com uma alimentação defasada. Quando você vê, essa pessoa não está conseguindo performar, não consegue entregar o melhor dela dentro da sua rotina. Agora, se a gente pudesse dar um resumão aqui em 2 minutos do que seria uma pessoa ser mais produtiva, primeiro, ela tem que saber aquilo que é importante para ela. Ser produtiva não é você fazer mais tarefas, é você fazer as tarefas certas. Então você tem que entender o seguinte, o que da minha lista de tarefas me gera mais resultado? O que eu preciso fazer que vai me ajudar a ter os resultados que eu estou esperando na minha empresa, naquelas minhas funções, enfim, saber o que é importante é o primeiro passo. Não adianta nada você organizar, priorizar e planejar as coisas erradas. Então, é parar para pensar, isso aqui não deve ser feito, isso tem que ser feito, isso aqui é uma coisa que não tem nem sentido eu fazer isso agora, fica lá para frente. Então, entendendo isso, o passo seguinte é me planejar. Esse planejamento, a gente em geral planeja muito errado, né? No livro A Tríade do Tempo, eu mostro vários modelos de planejamento baseado em estatísticas, em bastante pesquisa, mostrando o seguinte, por exemplo, as pessoas têm um costume, isso vem lá da sua formação, de planejar o dia. E o planejamento diário, aquele que você chega de manhã e fala, o que eu vou fazer hoje? É a pior forma de você se planejar. Ele te coloca na urgência, você reage às demandas que já apareceram, você fica ali, sabe, correndo atrás do próprio rabo. Então, essa dimensão de planejar o dia é muito pequena. O que a gente tem que fazer? Expandir essa dimensão. Então, o planejamento eficiente ele tem que ter no mínimo 3 dias. Então, se hoje, por exemplo, for um domingo, você vai planejar a semana que está começando, é planejar a segunda, a terça e a quarta. 3 dias para frente. E nunca lotar a agenda. As pessoas acham que tem que lotar a agenda, e não pode. Você trabalha 8 horas, você planeja umas 4, 5 horas, deixa 2, 3, 4 horas para quê? Eventualidades, para urgências, para coisas que você esqueceu, para coisas que vão te pedir. Significa que você vai ter um volume de horas que você está fazendo de acordo com o seu planejamento, mais um período de horas que vão se acomodar com coisas que às vezes você não estava vendo naquele momento do planejamento. E também entender que vão ter dias que você está mal. Nesses dias, ao invés de planejar talvez 4, 5 horas, você vai planejar 2 horas. E se você fizer 2 horas num dia que você está mal, talvez você já tenha feito muito. E aí você vai ter que, obviamente, compensar, trazer atividades mais simples, mais fáceis para esse dia e levar as atividades mais complexas, que exigem mais de você, para outro momento. Então, são pequenas coisas que a gente tem que adaptar. E aí entra a questão que você comentou do biorritmo, né? Tem pessoas que elas, por exemplo, são produtivas de manhã, algumas à tarde, algumas à noite. O que você tem que fazer? Entender o seu cronotipo, a forma como você mais funciona, dependendo do horário do dia. E nos horários que você está mais ativo, por exemplo, eu sou um cara mais matutino. Então, para mim, as coisas mais complexas, difíceis, aonde eu produzo melhor é no meu período da manhã. Então, entre as 9 da manhã e ali por volta de 1 da tarde é o meu período de pico. Depois, vou almoçar, e aí na parte da tarde não é o meu melhor momento. Então, o que eu faço? Eu coloco atividades mais simples, coloco as reuniões, porque eu não vou botar uma reunião no momento que eu estou melhor no meu dia. Eu vou botar o quê no meu melhor momento? Atividades complexas, estratégicas, atividades de metas, atividades com clientes que são importantes. Eu vou colocar coisas que fazem evoluir. E no meu horário que eu estou capengando, aí pode fazer reunião com o time, pode ir lá discutir, aprovar algumas coisas, porque não exige muito da minha cognição. Então, saber entender a sua própria produtividade e o seu dia faz uma diferença gigantesca. Bom, vamos falar agora de procrastinação. Você tem um livro chamado Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? E aí eu pensei em trazer esse tema aqui, porque eu acho que procrastinação tem um pouco a ver com a questão da produtividade, né? Como é que ela é inserida nesse contexto? A procrastinação, né, ela é parte da humanidade.
Não tem como você eliminar a procrastinação, cancelar a procrastinação, né? Quando eu comecei esse livro, a minha ideia, a minha hipótese é que não existia um jeito de cancelar a procrastinação, evitar a procrastinação. E o que eu descobri é o seguinte: você só vai parar de procrastinar quando você morrer. Agora, o que a gente tem que entender? Que a gente tem a procrastinação, que ela é prejudicial, que é aquela que realmente impede você de ter os resultados que você precisa. E nós temos a procrastinação, que é a procrastinação produtiva, que é aquela que, se você adia uma tarefa para outro dia, porque não está no seu melhor momento, tudo bem, é você simplesmente entender aquilo que você está fazendo e você conseguir tirar o melhor daquele momento que você está tendo. Então, entender essas variações aí da nossa própria performance ajuda a gente até a procrastinar menos. Agora, a procrastinação é entender o seguinte: você tem uma tendência a procrastinar coisas mais difíceis, complexas, chatas, coisas que você não dá muito valor. Então, entender as tarefas que você está procrastinando também ajuda a fazer essas tarefas. Porque se é uma coisa, por exemplo, muito complexa, botou lá um negócio para fazer de 3 horas, cara, não vai fazer. Faz tarefa de 30 minutos, entendeu? Faz, sei lá, 6 tarefas de 30 minutos, que quando você for ver, deu as 3 horas lá na frente. Então, quebrar em tarefas menores, por exemplo, é uma das técnicas que existem dentro das diversas que podem ajudar você a procrastinar menos. Mas não se cobre tanto, não. As pessoas se cobram, eu procrastino. Se cobre com aquelas coisas que você está procrastinando, que estão impedindo você de ter o resultado. E aquelas outras, aceita, faz um planejamento melhor, quebra atividades menores. Quando você vê, essas coisas fluíram. É errado a gente achar que a procrastinação é uma forma de autossabotagem? Tem alguma relação com isso, Christian? Tem relação, sim. A procrastinação, ela, sem dúvida nenhuma, é uma das formas, existem várias outras, de autossabotagem. Né? A gente, por exemplo, as pessoas às vezes procrastinam coisas porque elas, interiormente, assim, no subconsciente delas, elas têm um medo interno daquela atividade. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela, pega um exemplo, ela adia preparar uma apresentação. Ela fica adiando aquela apresentação, aquela apresentação, aquela apresentação. Por que ela faz isso? Porque, às vezes, inconscientemente, ela tem medo de falar em público. Então, ou seja, ela fala assim: caramba, se eu fizer a apresentação, eu vou ter que falar em público, eu vou falhar. E a pessoa já fica com esse medo e automaticamente o que ela faz? Sabota a sua execução e acaba não fazendo. Então, sim, as coisas estão ligadas, né? Se a gente começar a entender esses pequenos fatores que fazem a gente ter medos internos, que a maioria dessas autossabotagens, elas vêm de medos internos, a gente começa a sacar como a gente funciona na nossa psicologia, e isso ajuda a gente a ter uma produtividade melhor, porque você começa a entender você. Tanto que muita gente fala e é real, né? O primeiro passo para você ser produtivo é entender você mesmo, se conhecer. Saber o que é importante, saber as suas deficiências, saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Conhecendo você, você sabe que às vezes talvez você tenha que delegar uma outra tarefa, porque não faz parte do seu perfil. E às vezes você vai ter que enfrentar algumas tarefas, porque aquilo vai desenvolver o seu perfil. Exatamente. A gente recentemente, Cristian, gravou, como eu falei no início do programa, um outro programa falando sobre como as pessoas podem, né, se tornar mais produtivas, e o autoconhecimento foi uma das palavras mais usadas pela nossa convidada, a importância desse poder da gente se conhecer, saber até onde vai os nossos limites. Bom, a gente tem a teimosia e resiliência, né? Também são dois elementos que fazem parte desse autoconhecimento. Mas qual é a definição exata de teimosia e resiliência? Como a gente pode entender o momento certo de botar fim numa situação e pegar um outro rumo? Eu acho que a gente poderia usar, na verdade, a persistência. Então a gente tem uma diferença uma linha muito tênue entre o que é persistir e o que é a pessoa ficar teimando, né? Persistir é quando você tem alguma coisa que você quer muito e você faz aquilo, faz, e você vai tendo resultados, nem que sejam gradativos e pequenos. Já a teimosia é aquela coisa que você quer muito e você faz, mas você não sai do lugar. Ou você sai do lugar e dá 2 passos para trás depois. Então, entender a diferença e perguntar para você mesmo: será que você está sendo persistente ou você está sendo teimoso nas atividades? Vai poupar muito tempo de você. Porque a maioria das pessoas, elas estão teimando em coisas que não deveriam ser feitas. E aí não há gestão do tempo que resista a pessoas teimosas fazendo o que não deve ser feito. Então, parar para avaliar isso é fundamental. Às vezes, simplesmente, não é para ser. E eu falo, aquelas coisas que são, sabe, que você fica ali, aquele esforço, aquela energia tal, e não sai do lugar, cara, não é para ser. Qualquer outra coisa. Dá para fazer essa autoavaliação sozinho ou procurar um profissional sempre é bem melhor? Eu acho que a pessoa pode fazer isso sozinha, porque ela automaticamente se conhece. Mas sabe o que é mais interessante? Quando a pessoa está teimando, os outros estão falando isso para ela.
Quando a pessoa está teimando, as pessoas dão sinais, os seus amigos vão falar, olha, você não está pensando que isso vai acontecer e não vai? As pessoas te falam alguma coisa. É só você abrir as suas próprias orelhas que vai ajudar. Bom, a gente agora quer saber um pouco mais sobre você, Christian. Eu pesquisei bastante sobre a sua história, vi algumas entrevistas e em uma delas você disse que teve um momento em sua vida que você chegou a trabalhar até mais de 12 horas por dia, mas que você teve um insight e que passou a gerir melhor o seu tempo e a partir de então a sua vida ganhou outros rumos, né? Conta pra gente um pouco mais sobre a sua relação, esse autoconhecimento que você teve, já que a gente está falando sobre esse tema, né? Qual a importância de você chegar nesse ponto de, não, eu vou saber o que eu vou privilegiar na minha agenda, no meu dia a dia? No meu caso, não foi autoconhecimento, foi um soco na barriga mesmo. Eu tive um tumor no meu tubo digestivo e aí eu tinha que parar ou morrer, eu tinha que escolher. Então não tinha muito o que fazer. Eu comecei a minha empresa bem jovem, eu tinha 15 anos quando saiu o CNPJ. A gente era uma fábrica de software, essa fábrica cresceu muito, muito. A gente era uma empresa com centenas de funcionários, eu era um menino com 18 anos, a gente faturava uns 70 milhões na época. E aí a empresa crescendo, e eu era um programador genial, mas que eu não sabia gerenciar nada, não sabia administrar. Eu tinha um time fantástico embaixo de mim, mas eu era o tipo de cara que não tinha tempo para nada. Eu só corria. E aí eu comecei a trabalhar 12, 14, 16 horas, sábados, domingos, e isso começou a me dar vários problemas de saúde. Até que chegou um momento nessa época que eu comecei a ter uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, que virou uma úlcera e no final se transformou num tumor no tubo digestivo. Eu tive que fazer uma biópsia para ver o que era, né? E foi quando o médico falou, cara, você vai morrer, meu, você tem 18 anos, você está vomitando sangue, você pesa 55 quilos. E assim, você tem que parar. Ou fazer um curso de administração do tempo, ou você vai morrer. Eu achei idiota a sugestão, mas eu fiz, e cá estou falando sobre gestão de tempo desde os meus 18 anos, porque isso salvou minha vida. Eu fui num curso, aprendi, esse curso virou um software, eu tinha uma fábrica de software, não era fácil de fazer. Esse software virou uma pesquisa, essa pesquisa virou o livro da Tríade do Tempo, que fez um sucesso gigantesco no Brasil. E a partir daí eu comecei a dedicar minha vida a ajudar as pessoas a terem mais tempo, que me salvou isso, de verdade. Depois eu vendi minha empresa e acabei montando uma empresa de investimentos para investir em startups, que é o que eu faço até hoje. E montei uma consultoria de produtividade para a gente ajudar as maiores empresas do Brasil a terem mais tempo. E hoje, basicamente, o que eu toco são negócios de tecnologia. Abaixo da minha hold, nós temos 18 empresas, são mais de 600 funcionários em 4 países. E o que a gente faz é, literalmente, várias áreas de tecnologia, principalmente com inteligência artificial, não de agora, a gente já faz isso há mais de 10 anos. 15 anos com inteligência artificial, então, que é a minha área de formação. Enfim, então eu falo para as pessoas, pare de correr, começa a andar. E quando você para de correr, você começa a aproveitar mais a vida, sabe? Você começa a entender que, às vezes, você está com pressa demais para nada, e o nada não vai te levar a lugar nenhum. O que é que você faz hoje, por exemplo, que no passado, nessa época, né, que você estava iniciando sua carreira, não fazia? Hoje eu tenho hobbies. Hoje eu gosto de velejar, por exemplo, então eu pego sexta-feira, vou velejar até sábado. Eu faço coisas que eu não fazia antes. Eu não tinha tempo para o Christian. Acho que a maior diferença é que antes eu só tinha tempo para trabalho. E eu descobri a duras penas uma frase que é a mais verdadeira de todas. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu não entendia isso. Eu não entendia essa relação de tempo, trabalho, dinheiro, e a gente acha que trabalhar mais horas gera mais resultados. Quando você entende que não é essa a fórmula, quando você entende que a pegada está errada, você fala, gente, é muito diferente. Aí você começa a aproveitar mais a vida. Então, hoje tem um Christian que aproveita mais a vida com mais resultados. Legal, que bom. Bom, a gente sabe que quando é com a gente, com o indivíduo, o corpo dá sinais, né? Você acabou de dar esse exemplo, mas quando a gente exagera, enfim, vem as doenças, burnout, enfim, vários sintomas são mostrados. E quando é com uma empresa, né? Como é que uma empresa identifica que ela não está indo bem por conta dessa busca incansável pela produtividade? Acho que o primeiro sintoma é no próprio time, né? Então você começa a ter um turnover, as pessoas começam a pedir demissão porque não conseguem dar conta do estresse que é o dia a dia da empresa. Segunda coisa é excesso de reuniões. A empresa que você fala, caramba, tá difícil de agendar reunião porque o pessoal não tem agenda. Então excesso de reuniões é outro sintoma. Terceiro, as coisas não acontecem, a estratégia não é executada, essa empresa ela faz e não sai do lugar. E isso, obviamente, não tem crescimento.
Então, aquela empresa que não cresce, ela desaparece. Se você não cresce todo ano, alguma coisa vai acontecer porque você vai retroagir. Então, tem que crescer também. A gente pode falar isso também com relação aos seus competidores. Às vezes a empresa está tendo tanto competidor e ela está ficando, de certa forma, mais uma no mercado. Se a empresa vira um commodity, esse é outro sintoma clássico de que não tem os líderes apontando para a direção correta. E por último, é você olhar para os fundadores, né? Os fundadores estão conseguindo fazer a empresa crescer, ao mesmo tempo que eles crescem como pessoas, e eles têm tempo para viver a vida que eles gostariam. Isso é um sintoma clássico de uma empresa improdutiva, se os líderes não estão conseguindo fazer o que deve ser feito. Quando as empresas te procuram a sua consultoria, quais são as principais queixas que elas te levam em relação a esse assunto da gente, né? Produtividade. Das 1.000 maiores empresas do Brasil, né, a gente atendeu mais da metade delas. E treinamos mais de 2 milhões de pessoas, né, ao redor do mundo em produtividade. Quando a gente era chamado por uma empresa, o que realmente as empresas estavam querendo era, de certa forma, melhorar a produtividade dos seus colaboradores. Não só para fazer mais, mas para ajudar eles a terem mais qualidade de vida, porque eles sabiam que isso reduzia o turnover, aumentava o retorno sobre funcionários dentro do seu balanço, né? E mais importante do que isso, reduzir reuniões, fazer a estratégia acontecer, redução de custos como um todo, porque produtividade acaba reduzindo o custo, né? E fazer mais coisas, né? Quando você começa a perceber que a empresa está fazendo um monte de coisa que não tem o menor sentido, e você corta, por exemplo, reuniões. Reunião é uma coisa que a gente fazia muita consultoria de redução de reuniões. Então a gente garantia por contrato. A gente media antes e mediu depois. A gente ia lá, por exemplo, no Outlook dos funcionários, extraía o volume de reuniões que eles tinham e a gente fazia um valor hora para aquelas reuniões. E aí a gente fala assim, bem, a gente está propondo uma redução de 20%, 30% desse valor hora que vocês têm de reuniões. Então teve casos a gente reduzir 12, 14, 30 milhões de reais num ano de uma grande empresa brasileira em reuniões que não serviam para nada. Então, quando você para olhar sobre isso, fala assim, caramba, tem muito dinheiro que a gente está perdendo. Reuniões é um caso. A gente fala sobre usar melhor as tecnologias de e-mail, de agenda, planejamento como um todo, né? Ajudar a diretoria, a presidência, a pegar o seu planejamento estratégico e colocar em execução. Então, essas eram as principais demandas que a gente tinha, basicamente. Bom, a gente infelizmente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes eu quero pedir ao Christian para dar uma dica de leitura. Óbvio, Christian, que você pode ficar à vontade para falar sobre os seus livros, sobre os best-sellers, como a gente apresentou no início do programa. Estamos aqui à disposição das suas dicas. Bem, eu obviamente vou recomendar o Tríade do Tempo, né? É só ir em qualquer livraria, vai na Amazon, digita lá Christian Barbosa, o Tríade do Tempo, e começa com essa leitura, porque vai ter toda uma metodologia de produtividade super pesquisada, com bastante coisa prática, é realmente um workshop dentro de um livro. Mas tem um outro livro que eu vou recomendar, chamado Um Minuto para Mim, do Spencer Johnson. Esse livro ele fala justamente sobre isso, para você às vezes dedicar um tempinho para você. É um livro de uma leitura rápida, fácil, mas que vai te dar uma baita de insights, né? E tem outro livro que eu gosto bastante, que são os Hábitos Atômicos. Bom também para caramba, vai te ensinar a criar bons hábitos, coisas pequenas que movimentam, que fazem você sair do lugar. Então, essas 3 dicas de leitura aí, sem dúvida, vão ajudar você a ter muito mais produtividade. Bom, por que é tão difícil, Christian, a gente dedicar um tempo para a gente, né? Quando é para uma terceira pessoa, a gente sempre consegue uma brechinha na agenda, emprego, a gente precisa, né, cumprir tarefas, mas quando é para a gente, é difícil. Chama culpa. As pessoas se culpam de estarem não fazendo nada, elas acreditam, porque elas ouviram lá atrás que se você não estiver botando trabalho duro, você não é digno de ser um bom funcionário, de ser um bom líder, um bom empresário. E como as pessoas têm essa máxima do trabalho duro, se elas estiverem trabalhando nada, elas vão se sentir culpadas. Nossa, eu não estou trabalhando duro. Eu não trabalho sexta-feira. Tem muito empresário que eu falo para ele assim, cara, você trabalha, vai segunda, quinta, pula sexta-feira, pula segunda, não sei, depende do tipo de business. E o cara fala, já pensou a minha equipe descobrir que eu não trabalho um dia na semana? Eu falo, cara, você é o cara que corre mais risco dentro dessa empresa. A empresa está nas tuas costas. Se ela quebrar, você é o responsável. E você está querendo dizer que você não pode pegar um dia da empresa porque você está com vergonha dos seus funcionários que não tem risco dentro dessa operação como um todo. Ou seja, a culpa, ela muitas vezes leva as pessoas a não viver aquilo que elas deveriam viver. Você acredita, concorda que o ócio é importante nos nossos dias?
Sem dúvida, né? Você parar um tempinho para... Esse tempo para você, não que seja só de ócio, mas quando você para e não faz nada, às vezes o fazer nada está fazendo tudo. Onde você tem ideias, onde você está ficando mais produtivo, onde você está descansando para você ter mais cognição na segunda-feira. Então, olhar para essas pequenas coisinhas que você muitas vezes deixa de lado, faz uma diferença gigante na sua vida. Bacana, Christian. Bom, infelizmente a gente está encerrando o nosso ADMcast de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer ao Christian por ter concedido essa entrevista para a gente. A gente sabe que a agenda do Christian é super apertada. Foi uma felicidade, um prazer tê-lo aqui no nosso canal, Christian. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quem quiser continuar te acompanhando depois do programa, onde é que te encontra? Só procurar por Christian Barbosa no Instagram, no YouTube ou no meu site, com certeza você vai descobrir alguma coisa. Procura Christian Barbosa, Tríade, você vai achar com certeza. Muito bacana. Bom, eu quero agradecer a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição aqui do ADMcast. Muito obrigada pela sua audiência aqui no canal e aí no podcast, no Spotify. Bom, se você ainda não é inscrito aqui com a gente no canal, aproveita e se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho, de deixar o like, os comentários. E eu espero todos e todas no próximo ADMcast. Tchau, tchau!